Mas antes eu quero comentar, encontrei uma amiga de muitos anos na rua esses dias, né? E aí ela viu que ia ter essa manhã gloriosa aqui para tratar de finanças, né? E ela falou assim: Zé Paulo, eu queria muito ir, e eu assim, eu estou super bem agora, super equilibrada, estou investindo. E aí veio o comentário, né? Eu fiz minha cara de paisagem, ela falou: estou com o meu dinheiro todo na poupança. Dá para investir melhor do que na poupança? A poupança foi uma coisa muito trabalhada na década de 70, 80, né? Eu acho que existiam poucos produtos, né? E uma pergunta que já chegou aqui, da Valdeci, do Colabora, diferença, ela nunca sabe o que é um CDB e um CDI. Chega no banco e fala, onde que eu coloco o meu dinheiro? Então, para que as pessoas que acabam recorrendo à sua instituição financeira, o que tem de armadilha e, objetivamente, para esses produtos que são mais ofertados, poupança, CDB, CDI, as diferenças, eu queria que vocês ficassem à vontade já para falar sobre esse primeiro ponto. Quer começar, Pedro? Começo eu aqui. Pode ir, por favor. Bom, vamos lá. Primeiro, poupança é um produto muito ruim? Não, nem tanto quando os juros da economia estão disciplinados. O problema é que quando os juros estão elevados como agora, a poupança fica muito defasada em relação aos demais produtos, a taxa Selic, Tesouro Direto. Então, a gente já desconsidera a poupança como possibilidade, porque com o mesmo risco que a poupança, você tem o Tesouro Direto. Tem gente que fala, não, mas eu sou contra o governo, vou pôr o dinheiro na mão do governo. Não, você não põe dinheiro na mão do governo, você põe dinheiro no Tesouro Nacional, na soberania do Estado. E aí o governo tem lá um orçamento para interagir com o Tesouro, mas o recurso está lá protegido. Além do Tesouro Direto, você tem os CDBs. E aí já respondendo a dúvida, CDB ou CDI? Certificado de Depósito Interbancário. O CDI é a taxa praticada entre os bancos. Há uma convenção no mercado de que hoje o CDI, o que o banco empresta para o outro, é algo em torno de 0,1% ao ano abaixo da Selic. Então, se a Selic está 14,25% ao ano, é o 14%, 15% ao ano, normalmente é o CDI. Então, é a taxa entre bancos. Os bancos, quando tem dinheiro sobrando no caixa, podem emprestar para outro banco ou podem oferecer para os clientes no CDB, Certificado de Depósito Bancário. Quando você empresta dinheiro para o banco, você compra um CDB. Geralmente uma taxinha que vai estar um pouco abaixo ou bem próxima, bancos pequenos um pouco acima do CDI. Tá? O que é melhor hoje? CDBs de bons bancos, bancos públicos, bancos de primeira linha, os grandes bancos do Brasil são muito interessantes. Os bancos menores a gente recomenda não ultrapassar a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, que é R$250 mil por CPF. Mesmo assim, você vai ter dor de cabeça. Tinha um debate grande aí do Banco Master, né, que estava balançando aí recentemente. O Fundo Garantidor cobre tudo que é hoje devido pelo Banco Master, só que vai secar bem esse fundo. Mas um bom CDB é uma opção interessante, geralmente pode render um pouco acima do Tesouro Selic. O Tesouro Selic é uma opção interessantíssima, e abaixo disso, ou talvez com rendimento parecido, tem os títulos isentos. O pessoal gosta de não pagar imposto, mas uma LCA, uma LCI, rende praticamente o mesmo com o CDB, sem pagar, só que já descontado do imposto. Então, você vai ganhar menos na LCA, LCI, sem pagar imposto. Na minha opinião, tanto faz LCA, LCI e CDB. O CDB é mais interessante e costuma ter mais liquidez. Você resgata a qualquer momento, as LCAs, LCIs não. Você tem uma carência, tem um prazo de congelamento, você não pode contar com o dinheiro quando precisa. Tá? Então, são as opções que o mercado oferece hoje. Pedro, falta alguma coisa, Pedro? Não, eu só gosto de usar a analogia que o teu dinheiro ele precisa rentabilizar. Há uma taxa. Só que as taxas são cheias de apelido. Então, Selic é o apelido para uma taxa, que é o apelido da taxa para quando você empresta o dinheiro para o governo. E CDI é um apelido também de outra taxa, só que, em vez de você emprestar para o governo, você empresta para a instituição privada. Ele usa, em vez de usar o apelido Selic, ele usa o apelido CDI. Então, o I, em inglês, né, taxa é index. Né? Então, para você tentar criar na tua cabeça, então CDI de index é taxa, CDB de banco é o nome do produto. Então, CDB é um produto e ele remunera uma taxa, e essa taxa tem um apelido de CDI. Eu acho que você criando essas analogias fica mais fácil de, no dia a dia, ali, você digerir essa informação e falar, então tá. Então, agora, quanto que remunera essa taxa, CDI? Aí você pesquisa ali e tem geralmente a média de negociação entre os bancos. Só esse complementar aí o que você trouxe. Boa. E realmente, né, fica cheio de basicamente a mesma coisa, mas que traduzido em produtos diferentes parece que gera mais confusão do que, obviamente, gerar
a confiança de quem está investindo. Né? Porque os produtos diferentes são para necessidades diferentes. Isso aí tem mais a ver com uma regra bancária, e que se o banco capta num determinado segmento, ele só pode emprestar para esse segmento. Então, a LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, você tem que emprestar dinheiro especificamente para o agronegócio, para o banco financiar o agronegócio. Letra de crédito imobiliária, também, você captou com aquele propósito, para não misturar, para você não pegar dinheiro de uma frente e emprestar para outra, deu problema naquela frente, o cliente foi surpreendido. Então, isso permite ao mercado entender o que está acontecendo com cada dinheiro aplicado, discutir os produtos adequadamente, para cumprir a regra, dá mais trabalho para o investidor, mas é tudo da mesma natureza. Aqui a gente tem a pergunta uma pergunta de uma servidora do TCU, né, que fala que sempre foi uma pessoa disciplinada, né? Aqui está Santosa, Tribunal de Contas. Uma pessoa sempre disciplinada financeira, já conquistou liberdade financeira e planeja uma fase de desacumular seu patrimônio. Ou seja, como definir o quanto é o ápice do patrimônio para começar a gerar energia para outras necessidades, né? Acho que dimensionamentos aqui. Essa dúvida é boa. Tá? Primeiro, permite fazer um parêntese, porque na estatística deu como problema número 1 a indisciplina. Tá? Vamos fazer aqui um estudo aplicado. O Pedro falou, ele usou a metáfora da entropia. Né? Aquilo que não é organizado tende a ricochetear e perder o seu rumo no espaço. Como que a gente faz para ter disciplina? Não é um processo de esforço, gente. É um processo de prioridades. Se você tem um orçamento apertado, você não consegue se propor uma meta ousada, você vai passar a vida continuamente buscando recompensa. Você trabalha bastante, você tem uma vida corrida, você quer ter sentido nesse esforço todo. Então, indisciplina, na verdade, é a sua tentativa instintiva, não racional, mas emocional, de buscar recompensas. Você quer ir a um restaurante, você acaba indo a um restaurante um pouco mais caro. Você quer comprar roupa, você compra uma roupa melhor. Você quer fazer uma viagenzinha, você faz uma viagenzinha mais caprichada. Você paga um spa. Né? Isso é falta de planejamento. Vai se impor uma meta do tipo, vou fazer a primeira viagem de cruzeiro com meu filho no fim do ano. Prazo curto. E o dinheiro é contado. Você vai ver que você esquece as outras coisas porque você colocou um plano muito claro na sua vida. Habitue-se a fazer planos. Você vai ver que você não dá nem bola para as distrações. Você começa a se disciplinar. Tá? Então, esse é um ponto importante. Agora, deixa eu ver se eu não perdi a dúvida a questão do como quantificar a aposentadoria. Vamos lá. Vou até fazer um convite para vocês. Eu sou sócio de uma plataforma, a Super Rico, que é uma plataforma de planejamento financeiro, que tem uma simulação bem interessante. Se vocês forem ao site superrico.com.br, Superrico com 2 R's, no cadastro gratuito você já tem acesso à curva de vitalidade financeira. É um cálculo que a gente faz do quanto que você tem que acumular, considerando a data que você se propõe a aposentar, e o quanto que você pode consumir do seu patrimônio até o fim da data que você espera. Depois perguntar? Não, tudo bem. Mas quanto você pode consumir da sua vida até a data que você se propôs a morrer? Tá? Deixa eu colocar uma ressalva aqui. A gente rouba um pouquinho. Tá? Você fala que vai viver até os 90, o nosso simulador faz uma conta 10% a mais, perto de 99 anos. Mas a gente dá uma ajuda aí. Só que o pior cenário que a gente considera é você acabar com o seu patrimônio em vida. Esse é o pior cenário, não pode ser nada pior que isso. Melhor que isso é você deixar sobrar um pouquinho, contar com viver até os 120 anos, mas o quanto consumir é uma conta financeira. O seu dinheiro bem aplicado de maneira conservadora, tá? Não é com renda variável, não é com nada especulativo, mas de forma conservadora. Se você montar uma carteira de dividendos de renda, quanto que essa carteira vai te render? Se é pouco, quanto que você vai complementar de resgate para, num cálculo matemático, consumir tudo até, digamos, 95%, aliás, 105% da sua vida. É a conta que a gente faz. Tá? Então, é uma conta matemática, tem simulações para fazer, e não é difícil para nós, planejadores, quantificar isso. Tá? A gente só vai tentar te convencer a deixar uma gordurinha a mais, porque imprevistos podem acontecer, ou ter bons seguros para tratar desses imprevistos. Deixa eu só complementar. Eu acredito que, obviamente, faz todo sentido, né? Até porque você é a grande referência no Brasil, mas eu gosto de trazer um outro pensamento, que é um pensamento talvez muito mais filosófico, que eu acredito que nós nascemos para servir. O ser humano nasceu para servir. E existe estudo que mostra que é melhor você dar do que receber. A ciência diz isso. Então, eu gosto de planejar considerando que o teu patrimônio não vai acabar nunca. Você vai construir um patrimônio e ele vai te dar uma renda vitalícia. Esse é o cenário ideal. Esse é o cenário ideal, Infelizmente, para algumas pessoas, essa realidade não é viável, mas você tem que pensar nesse caminho, de forma que, quando você, de fato, morrer,
aí você não vai ter... Primeiro, que você não vai ter o plano de errar a data da sua morte, né? Segundo, que quando você morrer, você pode deixar essa herança não só para os seus familiares, mas para outras causas ou outras situações. Então, eu gosto sempre de trazer essa construção para que a gente consiga também deixar o patrimônio como uma forma de serviço também para o mundo. Legal. Tem pergunta aqui? Vamos lá. Você falou um pouco de breve nesse ponto que eu vou trazer, mas eu queria saber a opinião de vocês. Quando a gente se depara com uma situação, insatisfação, frustração, a gente vê que a gente precisa mudar de vida. Isso aconteceu comigo. A gente começa uma movimentação. A gente começa a comprar livros, comprar cursos, vir em podcast, vir em situações, eventos como esse. Mas tem o James Clear, no livro Hábitos Atômicos, ele levanta um ponto que particularmente me mexeu muito. Ele tenta nos alertar o que é movimentação e o que é, de fato, ação. Então, a gente pode correr o risco de, às vezes, 10 anos nos movimentarmos muito, mas não tomarmos ações específicas. E, como vocês dois são referências, estão aqui pessoas que só chegaram onde chegaram porque, de fato, não tem como negar, tiveram que executar. Queria saber se, na vida de vocês passaram por isso também. O momento onde vocês começaram a se movimentar e perceberam, opa, eu estou com muita movimentação e pouca ação. E como que foi esse despertar? Legal. Começar, Pedro? Desafiadora essa pergunta. Eu gosto da pergunta, vamos lá. Eu considero que todo mundo passa por isso. Todo mundo. E, na verdade, tem uma pesquisa que foi feita... Vou deixar até uma dica para vocês de um hábito que eu gosto. Se você procurar no YouTube, Old Man Advice, que é dicas de homens mais velhos. E aí teve uma pessoa que estava fazendo essa pesquisa e ela perguntava assim, qual que é a melhor experiência que você teve na vida ou a melhor coisa que você teve na vida? E aí a pessoa fica pensando e ela complementava, pode ser uma coisa ruim. E a pessoa sempre trazia uma coisa ruim, mostrando que aquilo foi que despertou ela para tirar ela do movimento e levar ela para uma ação. Então, eu acho que a gente sempre tem que ressignificar, e que isso aconteceu, obviamente, na minha vida, como eu citei ali na palestra, que foi a situação de eu ficar bem endividado, e isso mexeu muito comigo. Então, eu acho que é uma possibilidade de todo mundo que está passando por algum desafio ressignificar isso como um pontapé para fazer essa mudança. Bom, legal. Eu passei por várias situações que podem ser traduzidas como frustração ou como dor, tá? Nem sempre a dor da perda, porque a frustração, por exemplo, eu morei um tempo no Canadá, meu negócio não deu certo lá, não que deu totalmente errado, mas eu teria uma vida muito mediana num país estranho, longe da minha família, eu preferi procurar uma vida melhor aqui. Mas a minha carreira ela foi construída em cima de situações bem-sucedidas. Por exemplo, eu fui um professor homenageado no começo da minha carreira e eu fui convidado para abandonar algo que estava dando muito certo e muito dinheiro por uma proposta de impactar o público falando no rádio. Durante 10 anos eu falei na Rádio Transamérica com remuneração zero. Quando eu escrevi o primeiro livro, pessoas que confiaram no meu trabalho, o Zé Paulo foi uma delas, né? Eu escrevi o primeiro livro lançado em 2003. Então, ainda quando o Zé Paulo me chamou, eu aceitava o convite e você me pagava $1 milhão na época, Zé Paulo, é isso? Não, pouco menos. Era zero, né? Na verdade, era zero. Então, por quê? Porque é o que dava. Cara, eu sou desconhecido, ele está confiando em mim, me colocou no Ulisses Guimarães com mais de 3 mil pessoas. Cara, eu quero falar para essas 3 mil pessoas, né? Então, ele me deu espaço para eu falar de uma ideia que as pessoas não conheciam. E eu passei muito tempo palestrando de forma não remunerada ou indo para uma igreja para tentar vender 10, 20 livros, que não pagava o custo, mas era a maneira de levar minha palavra. Chegou uma hora que eu comecei a cobrar caro pelas palestras, vender muito livro, me chamaram para a televisão. Né? Pô, você esteve na Fátima Bernardes, sendo remunerado com 1 milhão de zeros também para estar na TV Globo, porque você tem visibilidade. Então, em vários momentos, eu abri mão da estabilidade da receita, do conforto que eu poderia tentar tornar perene, para alcançar mais pessoas, para dar um significado no meu trabalho e para deixar para trás um sentimento de tédio que começa a acontecer quando você cresce e começa a andar de lado. Então, para evoluir na carreira, eu abandonei o que estava dando certo para experimentar coisas novas. Na hora de experimentar, muita coisa deu errado. Quando a gente olha no espelho retrovisor, só vê o que deu certo. Né? Então, assim, as dores aconteceram. O que me permitiu abandonar o que dava certo foi ter o estilo de vida simples que eu falei na minha apresentação. Por ter uma reserva financeira e por essa reserva financeira, às vezes, poder manter por 1, 2, 3, 5 anos o meu estilo de vida, eu pude abrir mão de receita e experimentar a não receita para tentar um caminho de sucesso. Então, a vida simples é algo muito poderoso, porque te permite ousar, e ao ousar, alguma hora você acerta. Muito bom. Tem mais uma ali?
Vamos lá? Eu sou o Davi, trabalho na capelania da Polícia Militar. Nós temos feito, Gustavo, um trabalho de educação financeira na corporação. Nós vamos agora para a terceira mentoria financeira. Nós entendemos que o endividamento é multifatorial e a nossa mentoria ela aborda vários aspectos, desde crenças financeiras, até mesmo perfil comportamental, cenários econômicos e a parte de investimentos, enfim. É uma mentoria que está sendo depurada, mas nós temos abordado vários aspectos justamente por considerar que o endividamento é multifatorial. Seguindo uma dica do professor, nós abordamos de forma prática, né, 3 aspectos, que é o que, para quem está endividado, é cortar gastos, vender coisas e fazer renda. O problema é que nós nos deparamos com um público, esses dados de endividamento se refletem na corporação. E nós nos deparamos com um público que, por vezes, já faz renda extra, não tem bens, não tem o que vender, não é? E não tem como mais cortar gastos. E eu te pergunto, de que maneira eu posso contribuir de forma mais eficaz na corporação para essas pessoas que já cortaram gastos, não têm patrimônio, estão extremamente endividadas, com índice de endividamento altíssimo, né? Não tem margem mais de consignado, não tem mais crédito. De que forma, que dica você poderia me dar para eu ajudar de forma efetiva essas pessoas? Obrigado. Até complementando a fala do colega, aqui muita gente relatando níveis de ansiedade, irritabilidade. Então, assim, esse é o cenário quando a gente, infelizmente, acaba indo como o Pedro falou, não aproveitando os juros a nosso favor e, obviamente, acaba que as pessoas acabam falando assim, mas eu não tenho como juntar, eu não tenho como guardar, mas depois acaba conseguindo pagar juros, né? Então, acho que é uma coisa interessante das pessoas perceberem, né? Ou vai fazer pelo positivo ou vai fazer pelo lado da dor, de alguma maneira. Vamos lá. Gostei da pergunta do Davi, Zé Paulo, e eu acho que sim, sempre tem o que fazer sim. É que nós temos uma resistência muito grande a entender que nós temos que mudar o estilo de vida ou mudar escolhas que aparentemente estão funcionando para tentar corrigir a rota. Eu constantemente faço com meus filhos um exercício do tipo, se a gente perder tudo, como vamos viver? Vamos viver numa Kombi? Vamos viver num trailer, numa cabana? Vamos morar na casa da vovó? E esse tipo de pensamento flexível, mas espera aí, vai convidar alguém da corporação a morar numa cabana? Não, mas pode ser um projeto familiar. Pai, mãe, durante 6 meses, eu vou abrir mão da minha casa, da moto que eu tenho, e me ajuda a participar desse processo, que eu vou virar a mesa e a gente vai celebrar isso. Então, é um processo bem montado, envolve simultaneidade, muita energia, muita intensidade em pouco tempo, muitas pessoas envolvidas, inclusive crianças, todo mundo consciente do processo, e muitas cabeças pensando para fazer aquilo que o brasileiro facilmente faz quando vai morar no exterior, por exemplo. Quando as pessoas se mudam para o exterior, 3, 4 famílias dividindo uma casa, né, dividindo um carro, coisas que a gente resiste a fazer aqui, porque o que vão falar? Cara, você está endividado e é um problema da maioria, então não tenha vergonha disso. Né? Tenha o orgulho de apresentar uma proposta. Cara, você também está endividado? Cara, vamos fazer junto um negócio, vamos rachar um carro velho, né? Vamos se ajudar, vamos dividir uma casa por 6, 12 meses, nossas 2 famílias, vai ser desconfortável pra caramba, né? Mas algo criativo para romper aquela ideia de que eu tenho que ter a mínima casinha que eu preciso, o mínimo transporte que eu preciso, o mínimo cuidado que minha família tem que ter, porque esse mínimo o que nós precisamos tem que ser abaixo desse mínimo ainda. E aí a criatividade vai ajudar a solucionar. Então é intenso, coletivo, as pessoas envolvidas e fazendo diferente do que a gente consegue fazer. Essa humildade vai fazer com que o processo seja mais eficiente e resolva o problema mesmo. Na nossa jornada de planejamento financeiro, eu percebi que todo mundo nasce com um botão. Ou você tem um botão de ganhar mais, ou você tem um botão de ganhar menos. Não significa que um exclui o outro, obviamente, mas tem pessoas, por exemplo, tinha cliente que chegava e você falava para ele bem assim, corta isso, isso e isso, quando a gente montava o planejamento. O abençoado não cortava. E aí, quando você dava uma meta, não, você precisa ganhar tanto a mais, ele se motivava muito mais. Então, ele é muito mais motivado a fazer renda extra. Outras pessoas são muito mais motivadas a cortar gastos. Você precisa identificar o que motiva essa pessoa. Eu sou mais motivado a ganhar. A minha esposa, que está aqui, te amo. Para ela ficar bem sem graça. Ela é a que corta. Não, eu vou fazer almoço, a gente vai... Ela resolve. Então, cada um tem um tipo de motivação. Eu acho que essa clareza é importante. E a segunda coisa é você ser imputado de outras histórias. Vou dar um exemplo. Vocês conhecem a American Cooks? Vocês gostam, né?
é uma empresa de Brasília, sabia? Que nasceu na varanda de uma casa de uma servidora pública. Óbvio que ela extrapolou, montou um negócio gigante. Não é sobre isso, mas se você pega uma pessoa que estava passando dificuldade financeira e você vê a história dela e vê que ela conseguiu superar, provavelmente você vai ter mais motivação. Então, eu traria mais histórias de pessoas que passaram por isso para ela ter mais motivação para agir. Eu acho que eu iria por esse caminho. Essa é uma coisa muito bacana de vocês verem as experiências de pessoas que superaram, né? Cada um tem seu desafio, né? Até confidencializando para o Gustavo, pessoal, só contando um parênteses aqui de 30 segundos. A Eri Produções, que é a empresa que, obviamente, está capitaneando o movimento Vida 360 para dentro das organizações, ela é uma empresa que está fazendo 21 anos esse mês. E os primeiros 2 anos, acho que o prolabore do principal gestor era R$2.000, ele ganhou 2 meses. Devia 400 mil para a agiota, fora o que devia para pai, para mãe, para tio. Provavelmente, se eu conhecesse vocês, eu teria pedido um dinheiro emprestado. E as coisas, realmente, a gente via naquele cenário de, parece que a persistência de fazer a coisa certa, parece que em algum momento as coisas emplacaram. E naquela noite que veio Gustavo Cerbasi, recém-lançando Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, e Roberto Justus, recém-aprendiz, nós colocamos 3.000 pessoas e pagamos todas as dívidas naquela noite, depois de 3 anos de trabalho da empresa. Então, eu acho que aquela pergunta que você fez, as pessoas perguntam, mas por que você não desistiu? Eu não tinha nem dinheiro para mandar os funcionários embora, eles iam atrás de mim até o meu último centavo, obviamente, que direito a gente não abre mão, mas o que é verdadeiro é porque quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente está vendo que está evoluindo, isso vai dando cada vez mais energia, e hoje estamos aqui 21 anos depois. Então, e muito feliz com a tua presença aqui. E o mais importante, isso estava claro para todo mundo. O Zé Paulo falou, cara, nós estamos no momento da empresa que esse evento vai ser chave, nós vamos usando o melhor expertise, o melhor momento da empresa para aqui alavancar o nosso negócio, a gente sabia da situação e foi um acordo que a gente fez para ser um ganha-ganha, né? Sem dúvida. Então, assim, Davi, tem saída para tudo, mesmo quando parece que não tem jeito, a gente precisa inspirar as pessoas, porque cada um vai ter que superar da sua forma e superar os seus desafios, fazer com que as coisas aconteçam. Perdão, pessoal. Obrigado pela parte aqui, a oportunidade de dar uma palavrinha. Bom dia, Gustavo. Que honra e alegria estar na sua presença e ver essa Obrigado. vida longeva, né? Você feliz e saudável. Pedro, João Paulo, que evento incrível esse movimento de 360. Eu sou Júnior, sou jornalista, sou do Senado, trabalho na área de capacitação. Eu tenho 2 perguntas e curiosas. Hoje a gente sabe que a inteligência artificial está nas nossas vidas. Todo mundo aqui pode ter um robô para chamar de seu. Então, imagina aquele Gustavo jovem que estivesse começando hoje, com toda a sua expertise e saber que você acumulou, que as IAs também já dominam. Como você começaria hoje, usando toda a inteligência artificial para criar essa vida abundante e próspera na sua trajetória? E aí, para trazer um pouco mais para a nossa realidade, Pedro, eu gostaria que você trouxesse essa dica valiosa que a gente pudesse aplicar no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, eu tenho os extratos ali das minhas contas que me entregam. Como eu posso usar essa inteligência artificial para essas informações que os bancos, as instituições já nos dão muito, para fazer isso que vocês propõem nesse planejamento para essa vida abundante? Gratidão, João Paulo, por esse momento, viu? Eu que agradeço. Vamos lá. Obrigado, Júnior, pela pergunta. Vamos lá. Como eu começaria hoje, né? Primeiro, eu acho que o sucesso da minha carreira foi marcado não por fazer o que os outros fazem, mas por fazer o que ninguém faz, ou de um jeito que ninguém faz. Então, começou nas aulas de contabilidade que ninguém queria dar e perguntaram se eu topava dar. Eu falei, bom, estou precisando de dinheiro, né? Na época, eu vou dar aula de contabilidade. Eu tentei fazer a melhor aula de contabilidade que ninguém nunca deu. É um caminho difícil, né? Ensinar contabilidade. Eu falei, bom, e se eu aplicar a contabilidade na vida pessoal? Então, eu comecei a falar de balanço, fluxo de caixa, as ferramentas que as empresas usam, com exemplos da vida pessoal, até que alguém falou, pô, professor, para de fingir, monta uma aula de finanças pessoais mesmo. E aí nasceu uma apostila que virou o primeiro livro e a coisa começou a desenrolar. Mas aí, respondendo a sua pergunta, a inteligência artificial provavelmente vai me ajudar a alcançar um patamar dos que já fizeram melhor. Isso é ruim, porque eu não vou conseguir me destacar com o diferencial que é necessário para eu
alcançar meu lugar ao sol. Então, eu usaria a inteligência artificial para fazer o que é repetitivo, o que é redundante, o que é cansativo, mas eu estudaria, eu conviveria com pessoas diferentes, de áreas diferentes, para tentar construir uma forma de transmitir o conhecimento, no meu caso, na minha área, diferente do que todo mundo faz. É o que eu faço. Tem muita gente que escreve no comentários no meu Instagram, no meu YouTube, e fala, pô, aparentemente você tem muito menos seguidor do que você merecia ter. Não, é que as pessoas, para terem o número de seguidores que elas têm nos grandes canais, elas apelam, elas manipulam o seguidor de uma maneira, enrolam de uma maneira que eu não tenho coragem de fazer. Obrigado, gente. Mas eu tenho sócios, né? Os sócios, não, vamos usar tal linguagem, vamos oferecer isso. Não, gente, isso aqui não é honesto, não é transparente. Eu quero simplesmente ter um espaço para comunicar ao público minha forma de pensar, dar uma dica valiosa, não entrar na linguagem que todo mundo está usando. Então, ao fazer o que não engaja, o que não é trending, né, eu acabo não crescendo como os outros. Não tem problema. Os meus milhões de seguidores que já me seguem correspondem ao meu modelo e estão fazendo o nome crescer. Mas eu acho que tentar fazer igual aos outros é uma forma de você se anular, não de se diferenciar. Você tem que fazer diferente. Então, assim como eu abandonei a engenharia lá atrás para fazer administração pública, né, que é a área que vocês conhecem muito bem, mas que não tem quase nada de finanças, o que eu ensino hoje dentro da administração eu aprendi na engenharia. Então, uma combinação de conhecimentos que eu acho que se você se especializar em finanças e finanças comportamentais e corporativas, você vai falar mais do mesmo. Quando você vai para uma outra frente, você vai encontrar nichos que ninguém abordou e você vai criar um diferencial. É assim que você cresce, sendo diferente dos outros e não tentando se igualar aos melhores. Boa. Obrigado. Ô Zé, já que você assumiu que você teve uma dívida com a agiota... Pois é. Era o consultor financeiro que apareceu para mim na época. Entendi. Fuja dele. Não eu, era outro. Era outro. E o nome dele, sabe qual era, Pedro? Eu lembro da época da tua palestra. Morto. É morto, é. Quem me apresentou, Gustavo, só não me explica por que o apelido dele é Morto. Eu queria saber. É impressionante. Graças a Deus ele recebeu e está tudo certo. Bom. Mas eu vou confessar também as minhas mazelas. Com quase 1.000 clientes que a gente atende lá na B2, nós utilizamos planilha até hoje. Por quê? Porque a gente fez uma pesquisa. O que você quer? A gente fez cliente, o que você quer? Ele falou, a gente quer um app. Aí eu fui para o mercado, falei, não vou construir um app, vou tentar usar um app de um terceiro. Colocamos 50 clientes para utilizar. Quantos utilizaram? 3. Ou seja, o cliente não quer o app. Deixa eu entender o que ele quer. Primeiro, ele quer a facilidade da informação ali na mão dele. Então, o que mais agiliza a gente hoje é estar no WhatsApp a informação. Segundo, ele precisa mudar o hábito dele. Existe uma pesquisa que qualquer app desses aí, você tem 1.000 pessoas baixando. Se 50 usarem, é muito. As pessoas não utilizam. Por quê? Porque elas não mudam o hábito. Então, eu acredito que a inteligência artificial tende a contribuir? Tem. Mas se você não tiver a mudança do hábito que eu citei na palestra e não tiver o conhecimento para saber perguntar, não vai funcionar. Eu já fiz isso. Eu baixei meu extrato dos últimos 12 meses, joguei no GPT e comecei a fazer pergunta. Qual que deveria ser a minha reserva de emergência? Quanto que eu devo juntar para eu conseguir parar de trabalhar? E ele me responde com outra pergunta. Qual que é os juros? Qual que é não sei o que lá? Qual que é não sei o que lá? Então, eu acredito, sim, que a gente tem que utilizar essa nossa ferramenta ao nosso favor. Inclusive, hoje, muitas das apresentações que eu faço é com IA, mas você não pode tirar a possibilidade de você continuar construindo repertório, que é isso que vai fazer com que a tua ferramenta trabalhe de forma mais eficiente para você. Então, tem como utilizar, mas vai ter sempre o nosso papel dentro dessa operação. Maravilha. Tem mais uma pergunta aqui da plateia? Vamos lá. Tem, Zé, sou eu. Miriam, vamos lá. Bom dia a todos. Quero parabenizar pela temática de hoje, que eu acho que é um dos problemas maiores, inclusive, que causa o adoecimento no servidor público, o endividamento. Eu quero fazer uma pergunta prática, eu acho que eu vou fugir um pouco da sequência das perguntas. Se vocês dois, e até o Zé, no caso, recebessem 1 milhão hoje, como usariam esse dinheiro de forma inteligente e segura? Quer responder? Responde aí, Pedro. Mais 1 milhão, né? Não sei você, né? Senti um riso nervoso aqui da plateia, né? Receber R$1 milhão, olha só.
Ó, posso responder? Vai lá, vai lá. O que eu faria não é o que eu recomendo que vocês façam. Por quê? O que eu faria é com base num conhecimento. Eu replicaria uma carteira de investimentos que eu já tenho, que não é uma carteira muito arrojada, muito ousada. Minha carteira é bem conservadora, mas é uma carteira de renda. Eu tenho vários títulos que ou geram cupons de renda, ou eles têm uma rentabilidade fora do normal, com alta carência, né, com pouca liquidez, mas eles têm minha carteira tem uma sequência de vencimentos. Nos últimos 8, 10 anos eu vim comprando títulos, que alguns eram com 4 anos de vencimento, 5, 6, e todo mês eu começo olhando o que vai cair na minha conta de dinheiro. E uma parte fica para pagar minhas contas, uma parte eu reinvisto. Então, eu pegaria esse milhão e investiria da mesma forma numa carteira de vencimento para daqui a 4, 5 anos, para administrar esse fluxo de dinheiro que vai caindo na conta, retenho o que eu preciso, reinvisto o que eu não preciso. Por que eu não recomendo que vocês façam mesmo? Porque, para fazer isso, você precisa ter um certo domínio do mercado financeiro. Então, ao vocês receberem R$1 milhão, eu recomendo que não façam nada além de investir no melhor produto de renda fixa com liquidez que vocês conhecem. E procure informação, procure um profissional, procure alguém que oriente a montar uma carteira de renda para não cair na armadilha de ir atrás de publicidade. Porque mesmo quem tem conta num bom banco, se for procurar a oferta que o banco está fazendo dos melhores produtos, não vai alcançar os produtos mais eficientes, que é para quem sabe quais são esses produtos e que estão mais escondidinhos, porque são os produtos que não remuneram tão bem o banco, não dão o lucro para o assessor de investimentos. Então, o ideal é você buscar orientação para, no momento 2, já dando estabilidade, esquecendo do milhão, que é mais importante, mas entendendo o tamanho da renda que ele gera, buscar rendas melhores a partir de uma escolha mais estruturada. Maravilha. Eu odeio quando eu faço uma pergunta e a pessoa me responde, depende. Mas eu vou responder, depende. Eu vou considerar uma hipótese para não te responder depende. A hipótese é, eu sou um servidor público, eu tenho uma renda média de um servidor público, eu não tenho dívida nenhuma e esse dinheiro apareceu e eu não tenho nada juntado. Eu vou colocar essa hipótese. Considerando isso, eu compraria o livro do Gustavo Cerbasi, que chama Investimentos Inteligentes. Ele é muito bom, recomendo. Você que negocia a comissão, viu? Bom. E eu montaria exatamente... Aí é com eles. Mas eu quero também participar do sorteio. Mas eu iria muito na linha que ele trouxe. Ele foi muito assertivo, obviamente, de pensar na alocação. Só que se você é ignorante no sentido de não ter conhecimento, faz exatamente essa orientação. Começa a colocar tudo em renda fixa e vai testando com muito pouco dinheiro outras coisas com risco para você amadurecendo. Os juros que você ganha a mais não é tão relevante quanto o conhecimento que você ganha. Então, eu faria esse processo. E, para concluir, e dando já uma orientação bem específica, eu pensaria bem assim, qual que é a renda que eu preciso ter, a renda ideal para parar de trabalhar? Aí você vai se responder, eu preciso de R$20 mil, por exemplo, para parar de trabalhar. Aí você vai chegar para a inteligência artificial e vai perguntar, considerando que eu ganhei R$1 milhão e daqui a 10 anos eu quero parar de trabalhar recebendo uma renda de R$20 mil por mês, e considerando que a inflação média histórica é de 6% ao ano e uma aplicação conservadora tem um rendimento de 13% ao ano. Quanto que eu preciso ter de patrimônio e onde que eu preciso investir? Aliás, e se eu investir no Tesouro Direto, em quanto tempo eu alcanço esse patrimônio? Ele vai te responder e vai te dar uma noção de onde você vai chegar e aí você, de fato, tem a clareza do que você precisa fazer. Ficou claro que eu fui trazendo muitos dados ali, né? Mas eu iria nesse caminho. Bom, eu não sou mentor, Miriam, mas eu vou falar que, como a pergunta é se a gente ganhasse, né? Então, se a gente ganhou, a gente não trabalhou para receber esse dinheiro, né? Isso é o episódio de muita gente que ganha em loteria, ganha algum prêmio e acaba voltando a ficar sem dinheiro, né? Então, eu acho que sempre o que liberta, né? Até complementando aquilo que eu comentei, o que fez a empresa ter sucesso foi o conhecimento adquirido naqueles 3 anos. Por mais que estava doendo e que foi doloroso, foi um momento de aprendizado até você realmente fazer sucesso ou fazer uma empresa virar, ou a gente ter conhecimento para que a gente possa dar saltos. Então, eu investiria um bom percentual dele em conhecimento, que é o que eles estão fazendo aqui, participar de encontros como esse, para que a gente possa fazer, aí sim, as melhores escolhas, né? Então, conhecimento é... Eu ouvi isso do Cortella esses dias, quando ele veio aqui, eu falei... Você já parou para pensar que conhecimento é a única coisa que as pessoas compram e não levam? Você compra um livro e não lê, você compra um curso e não faz, você paga uma pós-graduação e sexta a gente vai no bar em vez de ir para a aula.
Então, eu fico imaginando se a gente comprasse um carro e não levasse as rodas. Não, deixa o som aí. E muitas vezes a gente trata conhecimento dessa forma. Então, eu acho que isso é mais um bônus do que a gente quer oferecer com tudo aquilo que nós fazemos, principalmente aqui no Movimento Vida 360. Pessoal, chegando ao final aqui, eu ainda tenho uma pergunta que eu gostei muito aqui, que eu acho que eu vou usar, mas tem muita gente mandando um abraço, Gustavo, Luiz, daqui do TCU, feliz com a tua saúde, elogiando Pedro, vocês dois. Então, gente de todo o Brasil aqui. Mas tem uma pergunta aqui da Caroline, do Colabora Gov de São Luís. E ela pergunta, qual é a maior mentira que nos contam sobre dinheiro? São tantas. Eu vou falar o seguinte: se eu pegar esse copo aqui e eu mergulhar esse copo no mar e ele sai cheio de água, você vai falar, cara, esse copo está cheio, o copo está cheio. Mas quando você olha para o mar, você fala, tem muito mais. E a gente foi criado com o pensamento de escassez, de que a gente sempre acha que o copo cheio é tudo e a gente não consegue olhar para o mar. Essa é a grande mentira. Então, riqueza não é tirar um e dar para o outro. Riqueza é aquela capacidade que você tem de construir. O Zé Paulo e o Serbasi acabaram de falar, trabalhava de graça. Ele roubou o dinheiro de alguém? Não, ele pegou a riqueza, que é a capacidade que ele tem, que é a riqueza intelectual, e transformou isso numa riqueza financeira. Então, a riqueza está aí para nós construirmos. E, para mim, já concluindo aqui, Zé, quero te agradecer por essa oportunidade de trazer essa possibilidade de participar disso para servidores públicos, toda a minha família de servidores públicos. Então, eu ando nesse meio. Então, para mim, é uma oportunidade também de estar no palco com uma pessoa que é um expoente. Obrigado também pela oportunidade, é um prazer, Serbasi. E acreditar que vocês conseguem não só transformar a vida de vocês, mas dentro do papel de vocês, que é dentro da organização, você, de fato, fazer a transformação aí dentro. Vocês estão movendo uma máquina que é o mundo. Vocês são a elite intelectual do Brasil. E vocês têm muito potencial na mão de vocês. E, na verdade, essa escassez que eu trouxe para o dinheiro, isso reflete para tudo, né? Tudo é muito holístico. Então, eu trouxe a questão da escassez, porque se você trata a escassez financeira, você trata toda a escassez e toda a possibilidade que vocês têm de fazer uma transformação. Eu não vou me alongar muito, é só porque acabou de vir um insight. Por exemplo, a gente falou de renda extra. Cara, vou te falar, eu tenho empresa de planejamento financeiro, o Serbasi tem outra, a gente não tem capacidade de atender o Brasil. Vocês podem transformar a vida financeira de vocês e virarem planejadores também, atenderem gente dentro dos órgãos. Olha a possibilidade, a oportunidade que vocês têm de continuarem prestando bom serviço dentro do serviço público e ainda ajudarem o Brasil com tudo que a gente está construindo aqui. Então, eu acredito muito nessa capacidade de geração de riqueza, além, inclusive financeira, que é uma grande mentira que dizem que é escasso. Eu gostei muito da sua resposta, Pedro, mas para complementar e para um caminho diferente, acho que uma grande mentira é acreditar que muito dinheiro vai resolver nossos problemas. E o dinheiro não resolve problema nenhum, na verdade. Se você está com algum problema em função da escassez de dinheiro, na verdade, esse problema é consequência de más escolhas, de falta de estratégia, da postura que você teve diante da evolução dos problemas, porque os problemas começam pequenininhos, e normalmente quando foge ao controle, você procura um especialista. Então, não é o dinheiro que vai resolver. Se você não consegue ter uma vida leve, uma vida bem aproveitada com pouco dinheiro, muito dinheiro só vai multiplicar a sua capacidade de fazer escolhas erradas. Então, eu tomaria o cuidado, né, com o esforço, com a intensidade com que eu persigo aumentos de renda, faço investimentos para conquistar coisas que eu não tive, porque provavelmente você vai ter muita ansiedade, muita frustração nesse processo, e isso pode até comprometer sua saúde física e mental. Então, foque mais na sua capacidade, na sua estratégia, na maneira como você constrói o seu futuro, com muito ou com pouco, porque na hora que surgir um pouco mais de dinheiro, você vai estar preparado para lidar com esse dinheiro. Cuidado com a pressa em dar alguns passos financeiros antes de buscar o conhecimento, porque isso pode mais atrapalhar do que ajudar. Essa que é a mentira que a gente tem que corrigir. Pessoal, passei um pouquinho hoje do tempo. Nosso compromisso é sempre uma vez por mês, 2 horinhas. Hoje deu 2h30, mas eu acho que teve bastante bônus aqui. Eu estou muito feliz de poder capitanear junto com as organizações que tomaram a decisão. Eu vejo o tanto de esforço que gestores fizeram
para que os contratos saiam, para que possa dar a oportunidade de toda a organização participar e beber de uma fonte de pessoas que dedicaram a vida às suas temáticas e para poder trazer a boa informação para todos nós. Então, queria agradecer demais, Pedro, feliz demais de você estar aqui conosco, contribuindo. E, Gustavo, feliz de a gente ver bem, cara, e saiba que você é uma pessoa importante, faz parte da nossa história, como cada um desses clientes, são 21 anos aqui em Brasília atuando. Meu muito obrigado a todos vocês.